Meus amados irmãos e amigos e caros ouvintes da Palavra de Deus, quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro, desde Portugal, e hoje vamos para a última parte, a oitava parte deste tratado de teologia, deste tratado de escatologia, intitulado ao tema O Pré-Tribulacionismo, demolido desde a sua fundação. Portanto, estamos aqui provando, por A mais B, que as bases doutrinais do pré-tribulacionismo, os modos e as formas que eles têm de interpretar e de abordar a Escritura, esses pilares são muito débeis e estão fundados na areia. Eles próprios se autodestruem, se autoanulam. A casa deles está fundada na areia movediça das filosofias vãs e da teologia moderna que surgiu no século XIX, em 1830, por John Nelson Darby. Então já vimos muita coisa, aleluia, que realmente faz com que as bases do pré-tribulacionismo, os pilares, as colunas, sejam quebradas pela raiz, vão ser demolidas, aleluia. E hoje vamos demolir o último pilar, que é o pilar histórico. Portanto, hoje, em oitavo lugar, vamos dizer o seguinte: não existe nenhuma base histórica que sustente ou defenda a doutrina pré-tribulacional, pois antes do século XIX, mais propriamente antes do ano de 1827, quando John Nelson Darby surgiu com essa ideia de que a vinda de Jesus seria dividida em duas fases distintas, separadas entre si por 7 anos, em que na primeira fase Jesus viria invisivelmente para arrebatar a sua igreja e no final dos 7 anos visivelmente para a nação de Israel, para juntar os israelitas em Jerusalém e para implantar o milénio. Nunca antes de John Nelson Darby, na história da igreja, nunca antes, ninguém dentro da igreja de Cristo tinha sequer ouvido, querido e pregado que a vinda de Jesus para arrebatar o seu povo escolhido, a sua noiva, a sua igreja, se daria de uma forma invisível, iminente e pré-tribulacional. Mas todos queriam que Jesus viria sim arrebatar o seu povo, mas somente depois da tribulação daqueles dias, conforme as sagradas palavras de Jesus em Mateus 24, no versículo 29 ao 31, e noutras porções das Escrituras, e que, portanto, a igreja veria sim a face do anticristo e passaria pela grande tribulação. Contemporâneos de Darby, aos quais não vamos citar aqui, por causa do tempo, chamaram à sua ideia, portanto, homens de respeito, homens de Deus, grandes líderes dos dias de Darby, se opuseram a ele. E até mesmo dentro dos irmãos de Plymouth, houve quem se opusesse a ele e chamaram à sua ideia uma nova doutrina. Portanto, essa ideia que Jesus viria 2 vezes, distintas, separadas, por 7 anos, que ele chamaria de fases, chamou isso de uma nova doutrina nunca antes ouvida. E uma heresia. Portanto, a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional seria uma nova doutrina nunca antes ouvida e uma heresia. Isto perante os contemporâneos da época de John Nelson Darby. E se a ideia de Darby fosse mesmo uma verdade bíblica, por que razão toda a Igreja de Cristo nunca sequer tinha ouvido falar dela? Será que a Igreja esteve por mais de 18 séculos em trevas quanto a esta questão? Vamos dar agora 2 exemplos de pais da Igreja que queriam sim que a Igreja veria o anticristo e passaria pela grande tribulação. Depois no final eu já vou dar os exemplos, porque hoje é a última parte, é a conclusão, não é? Então estamos aqui concluindo que antes do século XIX ninguém sabia nada disso. Que a Igreja não veria o anticristo e que não passaria pela grande tribulação. Ninguém dentro do meio cristão sabia dessas supostas, entre aspas, verdades. Glória a Deus. Agora vamos aqui, conforme eu já mencionei, John Nelson Darby, glória a Deus, nascido a 18 de novembro de 1800 e falecido a 29 de abril de 1882. Foi um pregador anglo-irlandês, figura muito influente entre os irmãos de Plymouth e fundador dos Irmãos Exclusivos. Foi considerado o pai moderno do dispensacionalismo e do futurismo. Foi ele que dividiu tudo em dispensações. Foi ele que surgiu com a ideia das dispensações, no lugar das alianças. A teologia do arrebatamento pré-tribulacional foi popularizada extensivamente na década de 1830 por John Nelson Darby e os irmãos de Plymouth, e se tornou ainda mais conhecida nos Estados Unidos no início do século XX pela vasta circulação da Scofield Reference Bible.
a Bíblia de Estudo Scofield, ou Bíblia de Referência Scofield, em português, produziu uma tradução da Bíblia baseada nos textos hebraico e grego, chamada The Holy Scriptures, a New Translation from the Original Languages, by John Nelson Darby, mais conhecida como a Bíblia Darby. Eu não vou aqui me debruçar na Bíblia Darby, mas esta Bíblia contém algumas distorções, algumas coisas aí. É uma Bíblia que contém erros de tradução, coisas que realmente levam à heresia. Portanto, ele mexeu na palavra de uma forma como não poderia ter mexido. E a Bíblia diz, porque ele testifica todo aquele que ouvir as palavras do livro desta profecia. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém retirar alguma palavra ao livro desta profecia, Deus retirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Então há uma advertência para quem mexe na palavra de qualquer maneira. E a Bíblia diz, vós torceis as palavras do Deus vivo. Não podemos distorcer. Mas isso é um tema para outras núpcias, como diz aqui o português. Amém? Eu não vou estar agora a me debruçar sobre a tradução dele, que é uma tradução que realmente não é boa. A tradução dele tem erros graves e que levam a se querer em mentiras, em heresias. Ele mexeu naquilo que não podia ter mexido. Não tratou a Bíblia com o devido respeito que devia ter tratado. Portanto, era um homem muito influente. Ele era não era como se seja um mestre, um teólogo, não é? Um doutrinador, um ensinador. Não estou aqui a pôr em causa todo o caráter dele, as boas obras que fez, não. Mas em relação à tradução dele está errado. A forma como fez, e eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Mas o que nos interessa aqui é que ele foi o primeiro a sistematizar a teologia do arrebatamento pré-tribulacional, para além do dispensacionalismo. E nós vemos aqui, então iniciou-se no século XIX. Antes do século XIX ninguém conhecia nada acerca que a Igreja seria arrebatada antes da grande tribulação e que não veria nem a face do Anticristo. Então era uma inovação, uma novidade. Os contemporâneos dele se opuseram a ele. Não aceitaram essa ideia e disseram, isso é uma nova doutrina. Nunca antes ouvida, querida e pregada no meio cristão. Isso é uma heresia. Agora é o seguinte, ele surgiu em 1830 com esta sistematização, não é? Ele tinha formulado alguns anos antes a ideia de um arrebatamento secreto, iminente e pré-tribulacional, e depois, em 1909, este homem, Cyrus Ingerson Scofield, aleluia, ele editou em 1909 a sua Bíblia de referência, ou Bíblia de estudo, com as notas de rodapé de John Nelson Darby. Vou ler aqui algo sobre este homem também. Ele nasceu a 19 de agosto de 1843 e faleceu a 24 de julho de 1921. Foi um teólogo dos Estados Unidos, ministro religioso e escritor cujo livro best-seller é a Bíblia de referência Scofield. Popularizou o futurismo e o dispensacionalismo entre os fundamentalistas cristãos. Portanto, está aqui onde é que ele nasceu. Ele nasceu nos Estados Unidos. Eu não vou ler isto tudo, porque é muita coisa, mas vamos ler aqui algo que me chamou a atenção. Amém? Ele foi um desertor do exército. Também é outro detalhe. Ele desertou, era covarde. A Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus, os covardes, os tímidos, dei-los. Apocalipse 21:8. Aleluia. Recambanagasteria, andarabaxéria, andalamaya. Oh, glória. Ele andou envolvido com política também. Glória a Deus, diz aqui. 1866 casou-se com Leontine Lebeau-Serré, membro de uma proeminente família católica da França em Saint Louis. Scofield foi aprendiz no escritório de advocacia de seu cunhado e então trabalhou como adjunto no escritório de St. Louis. Em seguida mudou-se para Atchison, Kansas, no final de 1869. Em 1871, portanto isto já depois de 1830, já depois do advento de John Nelson Darby, foi eleito para a Casa dos Representantes do Kansas, primeiro por Atchison, por um ano, e no segundo momento por Nemata County. Em 1873 ele trabalhou para a eleição de John G. Ingalls para senador do Kansas e quando este venceu, indiciou Scofield para the U.S. District Attorney. Aleluia, aleluia. Ele era o advogado, não é, distrital dos Estados Unidos aos 29 anos, o mais jovem do país. Não obstante, naquele mesmo ano, Scofield foi forçado a renunciar a este cargo, este importante cargo, este cargo de honra,
sobre uma nuvem de escândalos. Está aqui entre aspas. Não havia muitos escândalos por conta das suas questionáveis transações financeiras. Então ele era trapalhão, como diz o cigano. Ele era aldrabão, como diz o português. Ele era trapaceiro, como diz o brasileiro. Nisso pôde ser incluído a aceitação do suborno, desvio de contribuições políticas direcionadas a Ingalls e garantia de notas promissórias de bancos para forjar assinaturas, para falsificar assinaturas. É complicado. Estava incluído até em falsificação. A Bíblia diz, maldito seja o enganador. Aleluia. Está lá no livro do profeta Malaquias. Sherebanagai. Pouco tempo depois, Scofield seria preso. Foi até preso sobre a acusação de falsificação. Talvez em parte por ser um alcoólatra. Confessa, então ele era um bêbado, um beberrão. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Aleluia. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus, nem os beberrões herdarão o reino de Deus. Scofield abandonou a sua esposa e as suas duas filhas durante este período. Vê lá, abandonou a própria família. Que caráter ele tinha tão bom. Leontine Serré divorciou-se dele, alegando abandono em 1883. E no mesmo ano, Scofield casou-se com Etty Hall von Wartz, com a qual teve um filho. Então, a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, 11 e 12, qualquer que deixar a sua esposa e casar com outra, adultera. Rabai contra ela. E a Bíblia diz que, aleluia, Rakapantokova Nagashaya Playa Suriakaya Rebanaya Séria. Aleluia. Não sabes que os adúlteros não vão herdar o reino de Deus? Amém? E 1 Coríntios, conforme já falei, capítulo 6, versículo 9 e 10. Cuidado. De acordo com Scofield, a sua conversão ao cristianismo deu-se através de um testemunho de um amigo advogado, por volta de 1879. Glória a Deus. Sharamanagaya. Então ele converteu-se. Alebaia, ripalabastéria, cantarai. Então ele converteu-se, repare, ele converteu-se, aleluia, antes do divórcio. Depois dele se converter, ele podia ter reconciliado com a esposa, que tinha abandonado. Xarabacai, mas não. Foi avante no divórcio. Por volta de 1879, Scofield, aleluia, rabacheri andalamai. Por volta, aleluia, Sharamanto Kovanaya. Por volta de 1879, Scofield foi assistido por uma campanha em St. Louis conduzida pelo renomado evangelista Dwight L. Moody, muito conhecido, onde serviu como secretário da EMCA Stadwell. É relevante informar que também Scofield veio a ser mentorado por James A. Brooks, pastor da igreja presbiteriana na rua Walnut, St. Louis, um proeminente dispensacionalista pré-milenista. Em outubro de 1883, aleluia, Remanai foi ordenado ministro da igreja congregacional. Sharabaia, Cantaraia, Suriandalabaia. Oh, glória. Então repara, aleluia, o ano em que ele se converteu foi 1879. Aleluia. Então ele aleluia, Rakapantokova Nagashaya. Então ele abandonou a esposa. Aleluia. Quando ele abandonou a esposa, quando ele se divorciou da esposa, glória a Deus, ele já se tinha convertido uns anos antes. Aleluia. Ele converteu-se em 79 para 83, 79, 80, 81, 82, 83. 80, 81, 82, há 4 anos antes. Aleluia. Rapantakai, diz aqui, em outubro de 1883, isto 4 anos depois de ele ter aceitado a Jesus, Scofield foi ordenado ministro da igreja congregacional, um ministro recasado. Recasado, ele aqui ainda não estava, mas depois recasou um ministro, enquanto o seu divórcio estava-se processando, mas ainda não finalizado. Então eles apoiaram este divórcio. Isto podia ter sido evitado. Deus fala, aleluia, eu, Senhor, odeio o divórcio. Deus odeia. E ele aceitou o pastorado de uma pequena igreja de missões fundada por essa denominação. Mesmo estando num processo de divórcio, eles meteram-no para pastor. Vê como é que isto funciona. Jogos de influências. A qual veio-se a tornar a primeira igreja congregacional de Dallas, Texas, agora denominada Scofield Memorial Church. A igreja cresceu de 14 para 5 mil membros antes de ele renunciar ao seu pastorado em 1895. Bem, não vou estar aqui a ler mais nada, mas já dá para ver o caráter deste homem. Mesmo depois da sua conversão, continua a aprontar, a fazer coisa errada. Agora, se ele foi para o céu ou ao inferno, não sei. Pode-se ter até arrependido dos seus pecados antes de morrer, mas este homem, depois de se converter, ele divorciou-se e recasou. E mesmo quando estava o seu processo de divórcio a decorrer, claro que a igreja o apoiou e o colocou como ministro do Evangelho, como pregador, como pastor, como
como presidente, ou seja, como diretor de uma igreja para tomar conta de um rebanho. Isto é completamente abominável aos olhos do Senhor. É para veres, este então é o principal Cyrus Ingerson Scofield por hoje. As igrejas pentecostais, a maioria, a vasta maioria, quase todas, serem pré-tribulacionistas, porque ele colocou as notas do John Nelson Darby como se fossem verdades, nota do rodapé. Arai, Sarabacai, Rabanagai, Aramanachéria. Aleluia, glória a Deus. Aramanagas, Yandaraya. Aleluia. Olha aí, o curso significa ser religioso. O curso de estudo bíblico por correspondência de Scofield foi a base para a formulação da sua Bíblia de referências. Com notas de ampla circulação, ela foi publicada pela primeira vez em 1909 pela Oxford University Press. As anotações de Scofield ensinam a visão futurista e dispensacionalista. Ramanagashaya Playa Suri Kantaraya. Não é? O dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã, pois afirma que a segunda vinda de Jesus terá um acontecimento ao mundo físico envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista e um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a Batalha do Armagedão. Uma teologia que foi em parte concebida no início do século XIX pelo clérigo anglo-irlandês John Nelson Darby, o qual, assim como Scofield, também teve a sua formação na área da advocacia. O dispensacionalismo enfatiza a distinção entre a Igreja Neotestamentária e Israel do Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus não há judeu nem há gentio. É para a salvação. Aleluia. Amém. Não vou estar a ler mais, porque há mais coisas aqui que poderia estar a ler, mas não interessa. Interessa tu saberes que foi este homem, de caráter duvidoso, e um homem bastante influente, tanto no meio político como depois foi influente no meio religioso, não é? Se tornou um homem bem conhecido e apoiado, foi apoiado pelos sionistas, pelo pessoal aí que controlam aí as nações, pelos sionistas, para divulgar a sua Bíblia de estudo, que incluía notas de rodapé de Jonas Nelson Darby. Então isto é tudo muito estranho, uma atmosfera muito estranha e uma doutrina que nunca antes havia sido ouvida, conhecida, querida e pregada. Amém? É isso que eu expliquei. Glória a Deus. Amém? Já aqui expliquei que não existe nenhuma base histórica que sustente ou defenda a doutrina pré-tribulacional, pois antes do século XIX, quando John Nelson Darby surgiu com essa ideia de que a vinda de Jesus era dividida em duas fases separadas por si, por 7 anos, em que na primeira fase Jesus viria invisivelmente para arrebatar a igreja e depois no final dos 7 anos visivelmente para a nação de Israel e para implantar o milénio, nunca antes de John Nelson Darby ninguém dentro da igreja de Cristo tinha sequer ouvido, querido e pregado que a vinda de Jesus para arrebatar o seu povo escolhido se daria de uma forma invisível, aleluia, iminente e pré-tribulacional. Mas todos queriam que Jesus viria sim arrebatar o seu povo, mas somente depois da tribulação daqueles dias e que, portanto, a igreja veria sim a face do anticristo e passaria pela grande tribulação. Contemporâneos de Darby se opuseram a ele e chamaram à sua ideia de uma nova doutrina nunca antes ouvida, querida nem pregada, e uma heresia. Se a ideia de Darby fosse mesmo uma verdade bíblica, por que razão toda a Igreja de Cristo nunca tinha ouvido sequer falar dela? Será que a Igreja teve por mais de 18 séculos em trevas quanto a esta questão? Porque os cristãos que... Pense, os cristãos que, desde o século I, a Igreja primitiva, não é? Muitos que foram perseguidos pelo Império Romano, muitos que foram para as arenas dos casinos, dos coliseus romanos, Aramai, foram mortos por feras, aleluia, rebanai por gladiadores e não negaram a sua fé. Tinham fé que realmente a igreja veria o anticristo e passaria pela tribulação. Será que estava tudo errado? Que isso era tudo herege, foi tudo para o inferno? E depois também durante os séculos da chamada Santa Inquisição, em que morreram milhões e milhões de pessoas, mortos pela Igreja Católica, Apostólica Romana, pela grande meretriz de Apocalipse 17. Será que todos os cristãos foram presos, torturados, de formas das mais horrendas que nem vale a pena descrever aqui, e terríveis? Aleluia! E por último, foram mortos, foram martirizados, o seu sangue foi derramado, mas que não negaram a fé em Cristo. Todos eles eram pós-tribulacionistas, no mínimo. Eles queriam que a igreja veria o anticristo e passaria pela grande tribulação. Estava tudo errado. Era tudo herege. Será que morreu tudo? Foi tudo para o inferno? Somente após o século XIX é que as pessoas começaram a ser salvas, porque se o arrebatamento depois da tribulação daqueles dias é uma heresia,
Se a igreja ver o anticristo, ter que ver o anticristo, estar aqui na terra durante a grande tribulação, isso é uma heresia, a heresia é obra da carne. Quem comete obra da carne não entrará no reino de Deus. Será que foi tudo para o inferno? Será que só tinha razão? Então, o pré-tribulacionismo, então só a partir do século XIX houve salvos. Cuidado, meus irmãos, vamos ver a base histórica destas coisas. Amém? Vamos agora dar 2 exemplos para concluir aqui o estudo. 2 exemplos, eu podia citar em números. Na Didaquê também fala do arrebatamento, que a igreja passará pela grande perseguição, pela grande tribulação do anticristo. E demais pais, todos os antigos pais que falaram alguma coisa e ficou registado, escreveram alguma coisa sobre escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias, todos queriam que a igreja passaria pela grande tribulação. Justino, que nasceu a 100 e faleceu a 165 depois de Cristo, portanto no início do século II, em seu diálogo com Trifão, Justino, que viveu na segunda era apostólica, deixou claro que os cristãos passarão pela grande tribulação. 2 adventos de Cristo têm sido anunciados, um no qual ele veio como sofredor, despido da sua glória e honra e foi crucificado, ou seja, morreu para nos salvar. Mas a outra na qual ele virá no céu com glória, quando o homem da apostasia, quem é? O anticristo, que fala coisas altivas contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós, os cristãos. Então, é bem claro, ele era claramente pós-tribulacionista. Contra nós que, conhecendo a religião através da lei e da palavra que saiu de Jerusalém, pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Agora é evidente que ninguém pode atemorizar ou subjugar a nós que temos crido em Jesus no mundo. Porque esse plano é que, através da perseguição, crucificados e lançados às feras da terra, às chamas e fogo e todas as outras formas de tortura, porém, quanto mais essas coisas acontecem, mais outros em grande número vêm à fé e glorificam o nome de Deus através do nome de Jesus. Aleluia! Hipólito de Roma. Nasceu no ano 170 e faleceu a 235 d.C. Hipólito escreveu na mensagem do 2º para o 3º século depois de Cristo e é descrito como sendo o maior teólogo romano daquela época. Produziu um tratado que trata exclusivamente de escatologia chamado Tratado de Cristo, ou seja, tratado sobre Cristo e o Anticristo. Nele, Hipólito deixa claro, por diversas vezes, que os cristãos passarão pela grande tribulação e que só serão arrebatados depois dela. Ele diz, mas como o tempo nos força a considerarmos de imediato a questão proposta, e quanto ao que já foi dito na introdução em relação à glória de Deus, que seja suficiente, é conveniente que tomemos as próprias Escrituras na mão e, por elas, achemos o que significa e de que maneira se dará a vinda do Anticristo, em que ocasião e em que tempo este ímpio se revelará, de onde e de qual tribo ele sairá, qual é o seu nome e o que indica o seu número nas Escrituras, como ele obrará erro entre os povos, reunindo-os dos confins da terra, como desencadeará a tribulação e a perseguição contra os santos. Aleluia! Harabanda Gastéria, contra os cristãos. Como vai-se glorificar como Deus? Qual será o seu fim? Como o repentino aparecimento do Senhor se mostrará no céu? Como será a consumação do mundo? E o que deve ser o reino glorioso e celeste dos santos quando reinarem juntos com Cristo? E qual a punição do malvado pelo fogo? Amém? Concluindo aqui, Deus anuncia o fim desde o princípio e por isso não precisamos de esperar 19 séculos para saber esta verdade pré-tribulacional, mas ela já deveria ser conhecida desde a antiguidade. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Shalom Aleichem. A paz seja convosco, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Espero que tenham gostado deste estudo. E se não gostaram, foi aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer. Amém. Que Deus seja glorificado através deste estudo.